Olá pessoal, eu sou Bianca Cirilo, psicóloga, palestrante em grandes empresas. Hoje nós vamos falar sobre relações de confiança no meio profissional e como que isso é importante no processo de construção de uma liderança saudável. É possível construir relações de confiança no ambiente profissional? Vocês acreditam que seja possível? Quando a gente fala de confiança, geralmente nós pensamos no espaço familiar. Isso tem um pouco de mito, porque algumas pessoas não confiam nos seus familiares e confiam muito mais em estranhos. Mas quando a gente fala geralmente de um desenvolvimento mais favorável e satisfatório, é comum que, obviamente, o indivíduo ele tenha a expectativa, desenvolva a expectativa de que na família ele seja acolhido, ele seja bem recebido. E nós temos alguns estudos, principalmente do Bowlby, que é um psicólogo que fala sobre vínculo materno, e ele explica a importância desse processo de vinculação a partir do trauma do nascimento, ou seja, toda vez que alguém nasce, obviamente sofre, né? Todos nós, ao nascermos, sofremos o impacto dessa mudança de ambiente, dessa separação brusca da nossa mãe. E, obviamente, essa separação ela vai sendo compensada a partir da maneira como essa mãe, esses pais vão acolhendo, obviamente, esse bebê. E esse processo de vinculação não necessariamente é um processo favorável. Obviamente que não é só isso que vai interferir no desenvolvimento humano, mas esse é um fator de análise, é um vetor de análise para pensarmos como é que as pessoas desenvolvem relações de confiança. Num mundo como o nosso, que é um mundo extremamente competitivo, onde a desconfiança é produzida como controle social, ou seja, a desconfiança ela vende, né? Ela vende uma série de produtos, incluindo os remédios, incluindo produtos que vão fazer com que a gente se sinta mais seguro. Hoje, a desconfiança virou um fator de produção para que se venda segurança. E essa segurança, ela está diretamente relacionada, obviamente, à maneira como nós confiamos. E considerando os níveis de queixa que eu recebo, né, de pessoas não só no espaço clínico, mas também pessoas que, obviamente, colocam as suas dificuldades no campo empresarial, eu percebo que confiança parece um valor muito longe e quase um valor utópico, porque já é comum, pegando um pouco até de um certo... Mas eu arriscaria em dizer que existe uma certa cultura no nosso contexto de desconfiar do outro. E aí, sem considerar questões mais regionais, mas essa maneira de já olhar com uma certa desconfiança, ela dificulta uma construção de relações positivas dentro da sua empresa. Obviamente que o líder, na sua função, ele precisa ser alguém que consiga promover relações assim, mas ele sozinho ele não consegue. Porque quando a gente está falando de relações de confiança, a gente está falando de uma base fundamental para que essa liderança seja não mais uma liderança verticalizada, uma liderança centralizadora, né, uma liderança mais tradicional, conservadora, e essa liderança possa ser compartilhada. Então, as relações de confiança, elas são fundamentais para que essa liderança, que é uma liderança mais solidária, mais cooperativa, mais colaborativa, possa acontecer. Mas, para isso, as pessoas precisam, obviamente, repensar e analisar como andam as suas relações de confiança consigo mesmo e como andam as relações de confiança na sua convivência social. A pior alienação é a alienação de si. E quando eu digo isso, é que existem pessoas que estão vivendo completamente longe de si mesmas e produzindo no seu ambiente de trabalho uma convivência que não é nem um pouco salutar. E essas pessoas acabam não conseguindo contribuir de uma maneira mais positiva na construção de outras formas de convivência social, outras formas de produção social e principalmente uma outra maneira de fazer com que o seu trabalho funcione.
Se você fica naquela zona de conforto, só reclamando que a sua empresa é ruim, que o seu chefe é ruim, que a sua mãe é ruim, que seu marido é ruim, que todo mundo é ruim, para pensar o que você pode fazer para transformar-se no sentido de ser alguém que vá trazer pontes entre as pessoas. Será que as relações de confiança elas são realmente uma utopia? Será que a nossa sociedade hoje padece por conta da falta de confiança? Como é que nós podemos recuperar o tempo perdido? Será que é possível reconstruir, talvez uma espécie de sonho, reconstruir um caminho social onde nós podemos pensar não só na nossa empresa, mas principalmente na nossa vida cotidiana? Como que nós poderemos nos tornar pessoas melhores, mais confiáveis, pessoas que vão se dispor a confiar também? Pense nisso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais, que estaremos aqui mais uma vez trazendo novos assuntos. Um forte abraço.